quando o rei Davi era velho e de idade avançada, cobriam-lhe de roupas, mas não se aquecia. Disseram-lhe portanto seus servos: busquem a meu senhor o rei uma moça virgem, para que esteja diante do rei, e o abrigue, e durma a seu lado, e aquecerá a meu senhor o rei. E buscaram uma moça formosa por todo o termo de Israel, e acharam Abisag sunamita, e trouxeram-na ao rei. E a moça era formosa, a qual aquecia o rei, e lhe servia, mas o rei nunca a conheceu. Então Adonias filho de Agite se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E seu pai nunca o entristeceu em todos seus dias com dizer-lhe: por que fazes assim? E também este era de bela aparência, e havia-o gerado depois de Absalão. E tinha tratos com Joabe filho de Zeruia, e com Abiatar sacerdote, os quais ajudavam Adonias, mas Adoque sacerdote, e Benaia filho de Joiada, e Natã profeta, e Simei, e Rei, e todos os grandes de Davi, não seguiam Adonias. E matando Adonias ovelhas e vacas e animais engordados junto à penha de Zoelete, que está próxima da fonte de Rogel, convidou a todos seus irmãos os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei, mas não convidou a Natã profeta, nem a Benaia, nem aos grandes, nem a Salomão seu irmão. E falou Natã a Batseba mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que reina Adonias filho de Agite, sem sabê-lo Davi nosso senhor? Vem pois agora, e toma meu conselho, para que guardes tua vida, e a vida de teu filho Salomão. Vai, e entra ao rei Davi, e dize-lhe: rei senhor meu, não juraste tu a tua serva, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono? Por que pois reina Adonias? E estando tu ainda falando com o rei, eu entrarei atrás de ti, e acabarei teus argumentos. Então Batseba entrou ao rei à câmara, e o rei era muito velho, e Abisag sunamita servia ao rei. E Batseba se inclinou, e fez reverência ao rei. E o rei disse: que tens? E ela lhe respondeu: senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono. E eis que agora Adonias reina, e tu, meu senhor rei, agora não o soubeste. Matou bois, e animais engordados, e muitas ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar sacerdote, e a Joabe general do exército, mas a Salomão teu servo não convidou. Entretanto, rei senhor meu, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se há de sentar no trono de meu senhor o rei depois dele. De outra sorte acontecerá, quando meu senhor o rei descansar com seus pais, que eu e meu filho Salomão seremos tidos por culpados. E estando ainda falando ela com o rei, eis que Natã profeta, que veio, e deram aviso ao rei, dizendo: eis que Natã profeta, o qual quando entrou ao rei, prostrou-se diante do rei inclinando o seu rosto à terra. E disse Natã: rei senhor meu, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono? Porque hoje desceu, e matou bois, e animais engordados, e muitas ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e também a Abiatar sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo diante dele, e disseram: viva o rei Adonias. Mas nem a mim teu servo, nem a Zadoque sacerdote, nem a Benaia filho de Joiada, nem a Salomão teu servo, convidou. É este negócio ordenado por meu senhor o rei, sem haver declarado a teu servo quem se havia de sentar no trono de meu senhor o rei depois dele? Então o rei Davi respondeu, e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, e pôs-se diante do rei. E o rei jurou, dizendo: vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda angústia, que como eu te hei jurado pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se sentará em meu trono em lugar meu, que assim o farei hoje. Então Batseba se inclinou ao rei, seu rosto à terra, e fazendo reverência ao rei, disse: viva meu senhor o rei Davi para sempre. E o rei Davi disse: chamai-me a Zadoque sacerdote, e a Natã profeta, e a Benaia filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a Salomão meu filho em minha mula, e levai-o a Giom. E ali ungirão Zadoque sacerdote e Natã profeta por rei sobre Israel, e tocareis trombeta, dizendo: viva o rei Salomão. Depois ireis vós detrás dele, e virá e se sentará em meu trono, e ele reinará por mim, porque a ele ordenei para que seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia filho de Joiada respondeu ao rei, e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus de meu senhor o rei. Da maneira que o Senhor foi com meu senhor o rei, assim seja com Salomão, e ele faça maior seu trono que o trono de meu senhor o rei Davi. E desceu Zadoque sacerdote, e Natã profeta, e Benaia filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram subir a Salomão na mula do rei Davi, e levarão-no a Giom. E tomando Zadoque sacerdote o chifre do azeite do tabernáculo, ungiu a Salomão, e tocaram trombeta, e disse todo o povo: viva o rei Salomão. Depois subiu todo o povo depois dele, e cantava a gente com flautas, e faziam grandes alegrias, que parecia que a terra se fendia com o barulho deles. E ouviu Adonias, e todos os convidados que com ele estavam, quando já haviam acabado de comer. E ouvindo Joabe o som da trombeta, disse: por que se alvoroça a cidade com estrondo? Estando ainda ele falando, eis que Jonatas filho de Abiatar sacerdote veio, ao qual disse Adonias: entra, porque tu és homem de esforço, e trarás boas novas. E Jonatas respondeu, e disse a Adonias: certamente nosso senhor o rei Davi ha feito rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadoque sacerdote e a Natã profeta, e a Benaia filho de Joiada, e também aos quereteus e aos pereteus, os quais lhe fizeram subir na mula do rei. E Zadoque sacerdote e Natã profeta ungiram em Giom por rei, e de ali subiram com alegrias, e a cidade está cheia de estrondo. Este é o alvoroço que ouvistes. E também Salomão se ha sentado no trono do reino. E ainda os servos do rei vieram
vieram a bendizer a nosso senhor o rei Davi, dizendo: Deus faça bom o nome de Salomão mais que teu nome, e faça maior seu trono que o teu. E o rei adorou na cama. E também o rei falou assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se sente em meu trono, vendo meus olhos. Eles então se estremeceram, e levantaram-se todos os convidados que estavam com Adonias, e foi-se cada um por seu caminho. Mas Adonias, temendo da presença de Salomão, levantou-se e foi-se, e agarrou as pontas do altar. E foi feito saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias tem medo do rei Salomão, pois agarrou as pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará a espada seu servo. E Salomão disse: Se ele for virtuoso, nenhum de seus cabelos cairá em terra, mas se achar mal nele, morrerá. E enviou o rei Salomão, e trouxeram-no do altar, e ele veio, e inclinou-se ao rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai-te à tua casa. E enquanto eles ainda estavam falando ao povo, vieram sobre eles os sacerdotes, e o oficial do templo, e os saduceus, muito incomodados por eles ensinarem ao povo, e anunciarem no nome de Jesus a ressurreição dos mortos. E puseram as mãos sobre eles, e os puseram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. E muitos dos que ouviram a palavra, creram, e era o número dos homens de cerca de 5.000. E aconteceu no dia seguinte, que os chefes, e anciãos, e escribas, se reuniram em Jerusalém, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do governo sacerdotal, e pondo-os no meio, perguntaram-lhes: Por meio de que poder ou por qual nome vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Chefes do povo, e anciões de Israel, se hoje somos interrogados quanto a uma boa ação feita a um enfermo, pela qual este foi curado, seja conhecido a todos vós, e a todos o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem estação diante de vós. Este é a pedra que foi desprezada por vós, edificadores, a qual foi feita por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque nenhum outro nome há abaixo do céu, dado entre os seres humanos, em quem devemos ser salvos. E eles, ao verem a ousadia de Pedro e de João, informados que eles eram homens sem instrução e ordinários, maravilharam-se, e eles sabiam que eles tinham estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que tinha sido curado, nada tinham a dizer contra eles. E mandando-os saírem fora do conselho, discutiam entre si, dizendo: O que faremos a estes homens? Porque um sinal notório foi feito por eles, manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negar. Mas para que esta notícia não seja ainda mais divulgada entre o povo, façamos sérias ameaças a eles, para que nunca mais falem a ninguém neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes que nunca mais falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, disseram-lhes: Julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas eles, tendo-os ameaçado ainda mais, nada acharam de motivo para os castigar, e os deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, porque era de mais de 40 anos o homem em quem este milagre de cura tinha sido feito. E eles, tendo sido soltos, vieram aos seus companheiros, e lhes contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos tinham lhes dito. E eles, ao ouvirem isto, levantaram concordantes a voz a Deus, e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, e todas as coisas que neles há, que pela boca de teu servo Davi disseste: Porque os gentios se irritam, e os povos gastam seus pensamentos em coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e os príncipes se juntaram em um mesmo propósito contra o Senhor, e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, ao qual tu ungiste, se ajuntaram, tanto Herodes, como Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho desde antes tinha determinado para acontecer. E agora, Senhor, observa as ameaças deles, e dá a teus servos, que com toda ousadia falem tua palavra, estendendo tua mão para a cura, e que se façam sinais e milagres pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, agitou-se o lugar em que eles estavam juntos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e falavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era de um só oração e uma só alma, e ninguém dizia ser próprio coisa alguma de seus bens, mas todas as coisas lhes eram comuns. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia grande graça, porque também nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam propriedades de terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas vendidas, e o depositavam junto aos pés dos apóstolos, e a cada um se repartia segundo cada qual tinha necessidade. E José, chamado pelos apóstolos pelo sobrenome de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural do Chipre, tendo ele uma propriedade de terra, vendeu-a, e trouxe o valor, e o depositou junto aos pés dos apóstolos. Cântico dos degraus, de Davi. Diga, Israel, o que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? Se o Senhor não estivesse conosco, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos devorado vivos. Quando o furor deles se acendeu contra nós, as águas teriam nos coberto, e a corrente de águas teria passado por sobre nossas almas. Águas violentas teriam passado por sobre nossas almas. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Nossa alma escapou como um pássaro da armadilha dos caçadores. A cadeia se quebrou, e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma, e remédio para os ossos.